Aí, pronto. Então vamos. Eletrólises parte 2, tá, gente? Na semana passada, a gente começou a discutir os processos eletroquímicos que consomem energia. E aí, e esses processos, lá na aula da semana passada, a gente chamava genericamente de eletrólise. Eletrólise é o nome que eu vou dar para qualquer processo que consome energia. A partir do momento que eu faço um processo que consome energia, eu quero obter algumas coisas. Na primeira aula, a gente viu como que a eletrólise pode ser usada para produzir substâncias. Então, posso fazer eletrólise ígnea, posso fazer eletrólise em solução aquosa. Discutimos o quanto a água pode ou não interferir no processo, e é isso. Hoje, a gente fala das outras duas aplicações da eletrólise. Uma delas é a galvanoplastia e a outra é o processo de purificação de metais. O que que é galvanoplastia? Também você pode chamar de galvanização, tá? Não sei se vocês já ouviram o termo, por exemplo, aço galvanizado, ferro galvanizado. Toda vez que você lê ou escuta esse termo, né, tipo, ferro galvanizado, alguma coisa galvanizada, o processo de galvanizar consiste em você, de alguma maneira, recobrir um metal ou um objeto com outro metal por cima. Você vai fazer uma camada de um metal folheando, recobrindo o outro. Então, a galvanoplastia é uma técnica que promove a deposição eletroquímica, a deposição eletroquímica, opa, deposição eletroquímica de um metal sobre a superfície de um outro metal, sobre a superfície, de um outro metal. Esses procedimentos, eles têm por objetivo ou alguma questão estética, né? Então, por exemplo, eu vou produzir uma maçaneta brilhante para colocar numa construção ali, uma maçaneta meio dourada. Então, eu vou recobrir um objeto com um material que seja dourado. Pode ser o níquel, estanho, alguma coisa do tipo. Tá, eu vou recobrir uma joia de bijuteria, por exemplo, com prata, folheado a prata. Ou eu vou recobrir uma joia de bijuteria com folheado a ouro. Eu vou sempre usar algum processo para grudar um metal em outro metal. Dentro da galvanoplastia, existem dois tipos de exercícios que você pode esperar. O exercício um, que é mais conceitual, que vai meio que dizer como que eu faço isso, né, de que maneira que eu produzo que eu faço essa técnica. Então, como que eu tenho que ligar esse sistema, como que funciona. E depois tem a parte de estequiometria, que é um verdadeiro Deus nos acuda. Porque assim, quando você vai recobrir um objeto com outro metal, existe todo um cálculo que eu preciso fazer sobre quantos gramas eu desejo recobrir o objeto. Porque vocês vão perceber que para fazer esse tipo de processo, eu vou precisar gastar corrente elétrica. Então, dependendo da corrente elétrica que eu coloco no circuito, eu posso depositar mais ou menos de um metal sobre o outro. Então, tem toda uma parte de estequiometria que a gente também vai fazer aqui, tá? Então, vamos por partes. Primeiro, vamos mostrar como que faz a técnica. Oi? Não. O metal de sacrifício, ele tem um outro objetivo. Depois que a gente for falar de fazer os exercícios, a gente comenta. Mas é meio assim, o metal de sacrifício, ele é um metal que ele é colocado conectado ao metal X, mas é uma conexão elétrica. E esse metal de sacrifício, ele vai oxidar para que aquele objeto não oxide.
Aqui a gente está propondo uma outra coisa. Eu estou propondo pegar um objeto e cobrir ele com outro metal. Geralmente, esse metal que a gente vai cobrir, ele é mais nobre. E é aí que está a diferença principal do metal de sacrifício. Porque o metal de sacrifício, ele é um metal menos nobre que você conecta para que ele oxide. Aqui é um metal mais nobre, ou seja, ele não vai ser atacado por ser mais nobre. A gente fala que é uma proteção apassivadora. Por quê? Você imagina que você tem ferro. O ferro ele tem um potencial de oxidação alto. Se eu recobrir o ferro com uma camada de cobre, que é o metal mais nobre, eu consigo proteger o ferro da oxidação. Aí é uma camada apassivadora que a gente chama, tá? Bom, como que é o sistema de galvanoplastia? Para você fazer a galvanização ou galvanoplastia, você vai precisar de um gerador. Então vamos lá. Isso aqui é o nosso gerador. Quando eu falo gerador, você já imagina uma pilha, tá, gente? A melhor maneira de entender esses processos é imaginando que o gerador é uma pilha. E aí vocês lembram que toda pilha tem um polo negativo, que é o ânodo. Toda pilha tem um polo positivo, que é o cátodo. Esses polos eles são importantes porque eles vão determinar de onde a corrente sai para onde a corrente entra. Tá, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer muito parecido com a eletrólise. Eu vou colocar no gerador, conectar dois fios, e nesses fios eu vou conectar coisas. Lá na eletrólise, o que que a gente conectava no sistema? Um eletrodo, um eletrodo, e mergulhava isso aqui dentro de uma substância. Não era assim que funcionava? Essa substância, na eletrólise, ela podia estar dissociada por conta da água, então eu teria uma eletrólise em solução aquosa, ou ela podia estar derretida, eletrólise ígnea. Aqui o que que eu vou fazer? Eu não vou colocar eletrodos. Eu vou fazer o seguinte: no lugar do polo negativo, aqui, ó, eu vou colocar o meu objeto que eu quero recobrir. Objeto, objeto que será galvanizado. Tá aqui. E aqui a gente já começa a fazer alguns questionamentos. Por que que o objeto que eu quero galvanizar tem que ser colocado no polo negativo da pilha? Pelo seguinte, quando eu ligar o sistema, a pilha ela vai mandar elétron a partir do ânodo, não vai? Vai mandar elétron a partir do ânodo. E é isso que eu quero que aconteça. Por quê? Se eu colocar essa placa ligada no ânodo da pilha, essa placa vai começar a receber elétron, não vai? Conforme ela começa a receber elétron, o que que ela vai atrair para perto dela? Cátion. O que que vai acontecer nessa placa? Redução. Gente, olha para cá um pouquinho. Presta atenção nessa palavra. Essa palavra ela diz toda a aula. Se eu quero depositar eletroquimicamente um metal sobre outro, de que processo eu estou falando aqui? Redução. A galvanoplastia é um processo onde você usa a redução para fazer o metal reduzir na superfície de ouro. Por exemplo, se eu quiser cobrir isso aqui com ouro, eu tenho que fazer os átomos de ouro reduzirem aqui na superfície. Se eu quiser recobrir isso aqui com níquel, eu vou fazer o níquel grudar na superfície. Então, a primeira coisa que você tem que guardar, porque isso é questão de vestibular, sobre o assunto. Numa galvanização, o objeto a ser recoberto precisa estar ligado no polo negativo da pilha. Vou repetir. Numa galvanização, o objeto a ser recoberto precisa estar no polo negativo da pilha. Porque ele precisa receber elétron. Sendo ele o objeto que está conectado no polo de negativo da pilha, esse objeto ele vai funcionar como cátodo. Cátodo, tá?
Tá, aí o que que eu vou fazer? Vamos supor que eu queira recobrir este objeto com cromo, né? Por exemplo, roda de carro, algumas ferragens de alumínio que são recobertas com cromo para fazer construção civil. Então se usa muito cromo no processo de recobrimento de coisas. Então o que que eu vou fazer? O cromo que eu vou grudar aqui, ó, ele vai ser ligado do outro lado. Então eu vou pegar um pedaço de cromo puro, um pedaço de cromo, e vou conectar ele aqui, ó. Aqui está um pedaço de cromo. Cromo, tá? Se eu quiser recobrir com ouro, eu ponho ouro aqui. Então, desse lado, eu vou colocar o metal utilizado na galvanização. Utilizado na galvanização, tá bom? Então, na galvanização, você não tem propriamente eletrodos. Você tem uma coisa que será recoberta e uma coisa que será usada para recobrir aquilo que será recoberto, tá? Cada um em um dos polos da pilha. E aí, essas duas coisas, elas são mergulhadas numa solução eletrolítica. Uma solução eletrolítica, tá? Ou seja, tem que ter um salzinho dissolvido ali, um eletrólito, para deixar essa solução condutora, tá bom? Beleza. Aí o sistema está pronto. Agora eu vou começar a entender o que vai acontecer aqui. Bom, vamos começar primeiro olhando para a placa de cromo. A placa de cromo, gente, ela foi ligada estrategicamente no cátodo do meu gerador, que é onde ocorre redução, não é? Na pilha, redução não acontece no cátodo? Então, os elétrons estão sendo literalmente puxados aqui para dentro, ó. Porque tem alguém aqui sofrendo redução. Os elétrons que são puxados daqui são provenientes de onde? Do cromo. Então, quando você liga uma placa de metal no cátodo de uma pilha, pessoal, essa placa vai corroer. Por quê? O cromo vai sofrendo oxidação. Olha o que acontece aqui, ó. O cromo com NOx zero vai virar, por exemplo, vai cromo 3 aquoso, mais 3 elétrons. Então, na hora que você conectar a placa de metal nesse cátodo, a presença, o cátodo ele vai começar a corroer o metal. Os átomos de cromo, eles vão passar do estado sólido para o aquoso. Para o estado aquoso. Então, o cromo vai fazendo isso, ó. Ó. Com o tempo, essa placa vai perdendo cromo. Quanto mais tempo você deixar essa placa aqui, mais átomos de cromo vão saindo da placa e migrando para a solução. Só que o que que acontece? Enquanto os elétrons, desculpa, enquanto o cromo está oxidando aqui, ou seja, está corroendo e tal, os elétrons estão passando pela pilha e migrando para o outro lado. Esse lado aqui vai se comportar como um. Ah, eu esqueci de colocar, né? Aqui vai ser o ânodo da eletrólise, ó. Eu esqueci de colocar isso, tá, gente? Vai ser o ânodo. Justamente porque ali está acontecendo oxidação, né? Aí o que acontece? Os elétrons migram pelo fio e atingem o objeto que eu quero recobrir. Esse objeto agora, adivinha, começa a atrair o cromo para cá. Aquele cromo que foi oxidado no ânodo, ele vai ficar aqui na solução, né? Quando os elétrons vierem para cá, esse cromo vai ser atraído pelos elétrons, funcionando como um cátodo. E aí o que que acontece com o cromo quando ele encosta na placa? Ele volta a virar cromo sólido. Ele faz o processo contrário. Ele faz isso aqui, ó.
Ó, ó, pronto. Entenderam? Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo duas coisas. No polo, no ânodo da eletrólise, a placa vai sofrendo desgaste, que o cromo está sofrendo oxidação, corroendo, corroendo, corroendo. Ao mesmo tempo em que o cromo sai dali, gruda e se vai para a solução, esse objeto ele começa a ficar grudado com cromo. Ele começa a se formar aqui uma película de cromo na superfície do objeto. E aí a galvanização está concluída, tá? O que, que é importante da gente considerar? Porque geralmente quando cai as questões desse assunto, ele vai pedir para a gente fazer conta. A massa desse material depositado aqui, ó, ela depende basicamente de duas coisas. Quantos gramas você vai colocar de material aqui? Porque vamos imaginar, por exemplo, que esse processo fosse feito, vai, por uma joalheria. Então os caras vão produzir lá um monte de anel, um monte de aliança, só que folheada a ouro. Gente, se você vai fazer uma produção em série, você concorda que você tem que ter a mesma quantidade de ouro em cada aliança? Como que os caras controlam a massa de um metal que vai se depositar no outro? Essa massa, ela depende basicamente da corrente elétrica que esse circuito vai produzir, que essa bateria ela vai fornecer uma corrente elétrica. Quanto mais corrente elétrica passar pelo circuito, mais elétrons estão passando. E quanto mais elétrons passarem pelo circuito, maior vai ser a massa disso aqui. Então, eu vou escrever assim, ó, a massa do material depositado, a massa do material depositado depende da intensidade da corrente que percorre o circuito, da corrente circulante e do tempo de exposição, e do tempo de exposição ao sistema. Quanto mais tempo ficar ali, claro, sistema, tá? Essa relação, ela vai fazer com que surjam exercícios de cálculo estequiométrico. O cara vai falar assim, né? Só para vocês entenderem. Eu já vou fazer um exemplo daqui a pouquinho. Ele fala assim: olha, se eu deixar esse sistema durante 10 minutos funcionando com uma corrente de 1 ampere, quantos gramas do material eu consigo depositar? Geralmente os exercícios são assim. É até estranho imaginar que num exercício de química o cara me põe a corrente elétrica, mas isso vai acontecer, tá? Se eu conhecer qual é o valor da corrente elétrica e se eu conhecer o tempo que isso vai ficar aqui, eu consigo calcular a massa do material depositado, tá? Vamos pegar um exemplo para a gente ver como é que isso aparece? Tem uma questãozinha aqui bem legal, só que ela faz parte dos exercícios de casa, tá? Ela faz parte dos de casa. Deixa eu só achar ela aqui. É a 4. Tem várias, tá? Aqui, mas a 4 é acho que é a primeira que aparece esse assunto. Tá na página 223. Então, ó, pelo amor de Deus, não esquece, tá, gente? O objeto que você quer recobrir
tem que estar ligado no negativo da pilha. O metal que você quer usar para recobrir o objeto tem que estar no polo positivo da pilha. E isso é muito importante que você lembre. A questão 4, ela é uma que está na página 223, ela é esse assunto. Tá? Ele fala assim: um estudante resolveu cobrear um objeto de aço inoxidável por meio de deposição eletrolítica de uma camada de cobre metálico sobre esse objeto. Para isso, montou uma cuba eletrolítica, ilustrada a seguir, e deixou funcionando durante 80 minutos sob uma corrente constante de 200 miliamperes. Ele deu a massa molar do cobre, 63,5, porque a gente vai precisar disso. E aí ele vai dar uma informação que para a gente ela é muito importante. Ele fala assim: considerando que a constante de Faraday é igual a 96.500 C/mol, 96.500 C/mol, isso é chamado de constante de Faraday. Estima-se que a massa de cobre depositada no objeto foi de aproximadamente quantos gramas? Ali. Bom, vamos começar do comecinho. Eu não vou desenhar a cuba inteira. Eu vou desenhar, na verdade, o que me interessa dessa cuba, que é essa parte aqui. A minha deposição ela vai acontecer aqui. Então, o que eu vou imaginar? Eu vou imaginar aqui, ó, o objeto, objetinho, beleza. Se eu vou recobrir o objeto com cobre, desse lado aqui tem o cobre. O cobre vai corroer, vai passar para a solução e passando para a solução ele gruda na placa. Então eu vou imaginar que aqui na solução está cheio de íon cobre 2, certo? Esses íons cobre 2, eles vão receber os elétrons provenientes da pilha, vão receber os elétrons e vão reduzir. Então, a primeira coisa que a gente faz nesse exercício é escrever a equação de redução do cobre. Então, eu vou escrever lá, ó, cobre 2 mais 2 elétrons. Ah, mas Danilo, como que você sabe que são 2? Uai, a carga dele é mais 2. Se ele vai reduzir, pessoal, significa que o NOx dele vai para zero. Então, por exemplo, se for o cobre, 2 elétrons. Se for o alumínio, 3 elétrons. Se for a prata, 1 elétron. Isso vai depender da carga do cátion, tá, gente? Tá, aí o que acontece com o cobre? Ele zera. Ele zera. Cobre, zero. Até aqui tudo bem? Agora vai começar a nossa estequiometria, gente. Pelo seguinte, se eu quiser depositar na barra um cobre, um cobre, eu tenho que fazer a pilha mandar 2 elétrons. Se eu quiser depositar 2 cobres, a pilha tem que mandar 4 elétrons. E assim sucessivamente. Para cada átomo de cobre que você desejar eletrolizar, a pilha precisa mandar para você 2 elétrons. Então eu vou fazer uma regra de 3 entre cobre e elétron. Olha o que eu vou escrever. Se a pilha mandar 2 mols de elétrons, se a pilha mandar aqui 2 mols de elétron, eu consigo eletrolizar quanto de cobre? Hã? Ou 63,5. Entenderam o que eu fiz? Eu fiz uma regra de 3, pessoal, relacionando quantos gramas de cobre eu quero eletrolizar, que é 1 mol, e quanto de elétron eu preciso para fazer isso acontecer. Guarda esta informação. Guarda essa informação.
Tudo bem? Agora vamos usar a informação que o exercício me deu. Dado o momento lá, ele aparece com esse número aqui, ó. A tal da constante de Faraday. Não sei se vocês lembram, mas uma das primeiras aulas de eletrostática, quando a gente estava discutindo essa história de carga total, que, né, lembra aquelas coisas? Eu apresentei esse número para vocês aqui. Esse número ele veio depois de uma pergunta. Eu perguntei lá, quantos coulombs de carga tem um mol de elétrons? Porque lembra que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19? Isso é para um elétron. E para um mol de elétrons, qual é a carga? É isso aqui. Essa carga é a carga de um mol de elétrons. Então, tipo assim, cada um mol de elétrons que circulam no fio, transportam 96.500 coulombs de carga. Isso é chamado de constante de Faraday. Olha a minha ideia, então. Olha a minha ideia. Eu conheço a corrente, não conheço? Qual foi a corrente que ele usou? 200 miliampere. Quanto tempo ele usou essa corrente? 80 minutos. Vocês concordam que se eu fizer uma continha aqui bem conveniente, se eu fizer uma continha bem conveniente aqui, eu consigo descobrir a carga? Como que eu faço isso? Kit. Eu escutei alguém falando ali, kit. Então vai. Q igual a I vezes delta T. Só que tem que tomar cuidado aqui com a questão da unidade, pessoal. Eu não posso usar o tempo em minutos. Eu quero que a carga saia em coulombs. Para que a carga saia em coulombs, eu preciso que o tempo esteja em segundos. Então fica Q igual o I, aqui cuidado que é miliampere, então fica 200 mili, é 2 vezes 10 a menos 1, tá bom? 0,2 vezes 80 vezes 60. A preguiça da pessoa. 6 vezes 8 dá 48. 48 vezes 2, 96. Então, o Q vai dar 96. Agora trabalha com a potência. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 1. Dá 10 a primeira. Então, vai dar 960 coulombs de carga. Ok? Então, o que que eu fiz? Ó, porque o que nós estamos fazendo aqui, pessoal, é meio que destrinchando um passo a passo para resolver esse tipo de exercício. Então, primeira coisa, escreve a equação da eletrólise do que aconteceu lá na Cuba e faz uma proporção entre elétron e o elemento que você quer depositar. 2 para 1. Ficando sempre atento que esse número aqui depende da carga do cátion, tá? Segunda coisa, descobre quanto de carga passou pelo circuito. Agora acontece a parte que nos interessa. Por quê? Eu consigo relacionar essa carga com a quantidade de elétron que passou no fio. Por quê? Porque eu tenho a constante de Faraday. O que que a constante de Faraday me falou? Que cada 1 mol de elétron que atravessa o fio, cada 1 mol de elétrons que atravessa o fio, vai circular 96.500 coulombs de carga. Tudo bem? Quantos mols de elétron tem que passar no fio se a carga que circulou é 960 coulombs? Faz aproximado aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Quanto que dá 96 mil
Quanto que dá 96 mil dividido por 960? Hã? Quantas vezes esse número é maior que esse? Então esse número tem que ser a mesma coisa que aqui. Então fica assim, ó. X igual a 960 sobre 96.500. Olha lá, tá? Isso dá 0, aproximado, né? Mol de elétrons. Vê se é isso. Pronto, agora eu consegui o que eu queria. O que que eu acabei de descobrir, gente? Eu descobri quantos elétrons passaram por essa eletrólise durante todo esse tempo. Isso aqui foi a quantidade de elétrons que circulou no fio. Agora eu faço a última conta. Por quê? Gente, se tivessem descido por aqui, ó, se tivessem descido por aqui 2 mols de elétrons, eu teria depositado aqui 63,5, não é? Então faz uma regra de 3, ó. Para 2 mols de elétrons que passam no fio, a massa que eu consigo reagir é 63,5. Qual vai ser a massa de cobre aproximada para 0,01 mol? Você vai dividir por 2 e depois dividir por 100, né? Nossa, vai ficar muito pequena essa massa. Não, 0,3, acho, sei lá. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo? É 0,31. É. Até que deu exato aqui, viu? 7,5. Eu não sei exatamente quantas casas ele pôs depois da vírgula, né? Se for uma casa só é 0,3. Se for duas casas são 0,32. Aí tem que ver o que que ele fez, tá? Beleza? Alternativa E. Difícil, né? É uma questão difícil. Não é uma questãozinha ok. Assim, se você fizer umas 3, 4 dessas, você vai perceber que todas elas são do mesmo jeito. Mas é uma questão de você ter prática, mas não é uma questão simples, né? Quando você vai imaginar, por exemplo, você vai fazer uma regra de 3 com elétron, tá? Mas acho que deu para entender qual que é a ideia dessas questões, né? Dá, dá, dá. Você pode fazer assim, ó. Você usa só uma regra de 3, ó. Você pega essa coisa aqui, ó. Porque assim, qual é o cálculo que você tem que fazer obrigatoriamente? Você tem que chegar nesse número aqui. Aí o que que você faz? Você pega essa linha aqui, ó, e faz uma regra de 3 de uma vez só. Faz assim, ó. 2 vezes 96.500 está para 63,5. Ó, em vez de você escrever, né, que 1 mol de elétron, para você achar o número de mols de elétron, você já trabalha direto com a carga. 2 mols de elétrons para isso aqui. Qual foi a carga que a gente utilizou na eletrólise? 960. Então você põe 960 aqui, ó. E aí põe a massa aqui, tá? Se você tiver essa percepção, na verdade, essa agilidade a gente deve ganhar ela na parte de cálculo estequiométrico, né? Já ficar substituindo as coisas na regra de 3. Você já economiza isso e isso, tá? Então, sim. Bom, gente, e aí eu queria falar então da última aplicação de eletrólise, que é o processo de purificação de metais. Então, a gente falou da produção de substâncias, falamos da galvanização, agora vamos falar da purificação de metais. Processo
de purificação de metais. O processo mais utilizado, né, o metal mais, o metal, como é que eu posso falar essa frase? Eu não consigo falar agora. Esse processo ele é muito utilizado na purificação do cobre. Tá? O cobre é o metal assim mais fácil para você purificar utilizando esse processo de eletrólise aqui. Deixa eu contar para vocês a história. É uma historinha, tá? Vocês sabem, ou devem saber, que tem alguns metais que a gente não encontra na natureza na forma de metal. Tipo, por exemplo, o alumínio, o ferro, né? O ferro eu vou encontrá-lo na forma de um minério. Aí eu pego esse minério, faço um processo químico e obtenho o ferro. Né? No caso do ferro, eu uso a hematita. No caso do alumínio, eu uso a bauxita e assim por diante. Com o cobre é a mesma coisa. O cobre, ele vem a partir de um minério. Minério de cobre. Tem vários tipos de minério de cobre, tá? Aí esse minério de cobre, ele tem que passar por um processo químico, que eu não vou entrar em detalhe aqui, para produzir o cobre sólido. Esse processo, ele é parecido com a metalurgia. Metalurgia é o processo onde eu pego o minério de ferro e produzo ferro. No caso do minério do cobre, o processo que se usa, ele é chamado de ustulação. Ustulação. Se você um dia ler essa palavra, ustulação, você já sabe que isso aqui é um processo onde você vai produzir cobre. Só que tem um problema. Esse cobre que é produzido na ustulação, ele vem com impurezas. Que impurezas são essas? Bom, a gente tem ouro, que é uma impureza, embora seja um metal nobre aqui, ele é considerado uma impureza. Prata também vem junto, qual que é o problema, né? Da onde vem esses negócios? Quando você extrai da natureza o minério de cobre, você está extraindo com outras coisas junto. Então, essa galera toda aqui vai sofrer o processo e você vai produzir coisas a mais. Você também tem impurezas de zinco e impurezas de ferro. Pelo menos essas quatro aqui. São quantidades muito pequenas. Só que qual é o problema, gente? Eu não posso comercializar o cobre com essas impurezas. Por quê? Quando o cobre está misturado com outros metais, perde a principal propriedade dele pela qual a gente usa ele, que é a condutividade elétrica. Ele cai a condutividade elétrica do cobre muito, a ponto de a gente não conseguir produzir um fio. Não vai valer a pena você produzir um fio com esse cobre. Eles usam até um termo curioso sobre essas impurezas. Eles falam que o cobre está dopado. Dopado. É um doping, como se fosse uma coisa que atrapalha ali o processo. Então eu preciso tirar essa porra dali. Agora tem um problema, né? Como é que eu tiro metal de metal? Porque isso aqui, gente, tá tudo misturado com cobre. Imagina lá um pedaço de cobre que você produziu no processo, só que lá dentro tem átomos de ouro, tem átomos de prata, tem átomos de zinco, tem átomos de ferro. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar esse cobre e vamos conectá-lo no cátodo de uma eletrólise. Isso aqui vai ser conectado ao cátodo de uma eletrólise. Pronto. Agora vamos com calma. A gente acabou de falar de galvanização. O que que vocês acham que vai acontecer se eu pegar esse toco de cobre aqui e grudar ele aqui, ó? Plá! Ele vai corroer. Ele vai corroer. E é exatamente isso que eu quero que aconteça. Eu quero que esse metal sofra corrosão. E aí vai começar a acontecer uma coisa muito esquisita. Pelo seguinte, vamos imaginar aqui, ó. Deixa eu ver onde eu vou desenhar isso. Ah, eu vou desenhar aqui mesmo, que aí fica mais fácil. Ah, eu podia ter aproveitado essa pilha aqui. Então, ó.
Desenhar aqui a pilha. Ânodo, cátodo, polo negativo, polo positivo. Tan, 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 tan. Então tá aqui o nosso cobre, ó. Cobre impuro. Cobre impuro. Não esquece que nessas impurezas aparecem metais de alta nobreza. Então a gente está falando aqui de ouro, prata, também pode ter platina, tá? E metais de baixa nobreza, percebe? Então existem metais aqui bem diferentes. Tá. Do outro lado, eu vou colocar um objeto de cobre puro, um pedaço de cobre purificado. E, obviamente, vou mergulhar esse sistema numa solução eletrolítica, justamente para poder melhorar a condutividade elétrica. Solução eletrolítica. Prolítica. Bom, agora vai começar a historinha. Vou ligar o sistema. Tá. Quando eu ligar o sistema, a pilha ela começa a movimentar os elétrons neste sentido. Neste sentido. Então é aquilo que vocês estavam falando agora. Essa placa vai começar a corroer. Só que tem um detalhe aqui. Quem vai corroer da placa? Aqui que está a sacada. A gente tem aqui metais de nobrezas variáveis. O que nós conseguimos fazer? Eu consigo controlar a DDP desse gerador de tal maneira que eu oxide apenas aqueles que são mais fáceis de oxidar. Então, conforme esse sistema vai funcionando, o ferro vai oxidando, ele tem um potencial de oxidação bem alto. O zinco vai oxidando, que o zinco tem potencial de oxidação maior até que o ferro. E o cobre também oxida. O cobre também oxida. Embora ele não tenha um potencial de oxidação lá tão alto, ele é um metal que dá para oxidar de boa. Então, o que acontece aqui, ó? Os metais de menor nobreza, os metais de menor nobreza são oxidados. Olha um jeito de escrever alta nobreza sem falar alta nobreza. E se vocês conseguem fazer a associação desses conceitos. Os metais de menor nobreza, ou seja, alto poder redutor. Vamos devagar que aqui é delicado. O metal de nobreza baixa não é um metal que gosta de oxidar? Isso é um metal de nobreza baixa, é um metal que ferruja fácil. Tá. Se o metal tem alta nobreza, portanto ele gosta de oxidar, você concorda que ele tem facilidade para doar elétron? Facilidade para doar elétron. Se ele tem facilidade para doar elétron, ele não é um bom agente redutor? Ele não é um bom agente redutor? Então, os metais de maior poder redutor ou os metais de menor nobreza, eles vão literalmente corroendo da placa, corroendo. Então, conforme o sistema vai funcionando, essa solução ela começa a ganhar átomos de zinco, que é o primeiro que oxida é o zinco. O potencial de oxidação do zinco é 0,76 positivo. É alto pra cacete. O segundo que vem na roda é o ferro, com potencial de oxidação 0,40 e pouco. E o zinco e o cobre também.
Na verdade verdadeira, pessoal, quem eu quero que oxide é o cobre. Os outros, eles vêm meio que a toque de caixa, porque como eles são metais que têm mais facilidade para corroer, se o cobre está corroendo, que dirá esses dois? E aí, essa placa, ela começa literalmente a esfarelar. Estou exagerando aqui, óbvio, né? Aqui. E aí, acontece uma coisa muito louca. Por quê? Aqui ainda tem metal de ouro e prata. Esses metais de ouro e de prata, que têm uma nobreza maior, são metais que não gostam de oxidar, eles vão literalmente se desprendendo da placa e vão caindo aqui embaixo, ó. Aqui na cuba tem um fundo, né? Eles vão caindo aqui, ó. Metais de alta nobreza, não oxidados. Não oxidados. Gente, se os metais de menor nobreza têm alto poder redutor, os metais de baixa nobreza. Desculpa, falei errado. Se os metais de baixa nobreza têm alto poder redutor, os metais de alta nobreza têm baixo poder redutor. Você acha que o ouro vai entregar elétron para alguém? Entende o que eu estou falando? Poder redutor. Esses metais de baixo poder redutor, eles vão se desprendendo e. Então aqui eu tenho o ouro, a prata, eventualmente platina, tá? E esse material que é produzido, aparentemente parece um resíduo, que na verdade não é um resíduo, é chamado de lama anódica. Lama anódica. Por que que ela ganha esse nome anódica? Porque ela se formou embaixo do ânodo da eletrólise. Você não está corroendo a peça? Isso aqui não é o ânodo da eletrólise? Então, é uma lama anódica. Só para você ter noção como essa lama anódica é importante, o dinheiro que você ganha vendendo essa lama, porque, mano, isso aqui é feito de ouro, prata. O dinheiro que você ganha vendendo a lama anódica serve para pagar o custo de operação do processo, tá? Então, ele é um processo praticamente sustentável, tá? Ela tem alto valor comercial, porque você tem aqui metais nobres, tá? O ano que caiu essa merda no Enem, ele queria que vocês soubessem quem estava na lama nórdica. E sabe por que que eu tô falando isso? Porque o desgraçado, em vez dele explicar desse jeito que eu falei, olha, o metal de menor nobreza cai. Desculpa, o metal de maior nobreza cai. O metal de menor nobreza corrói. O desgraçado usou essas expressões. Ele descrevia o processo e ele falava assim: com o passar do tempo, observa-se embaixo do recipiente do ânodo a formação de uma lama anódica composta pelos metais de baixo poder redutor. E ele queria que você dissesse quem eram os metais, tá? Foi uma questão que na época, nossa, todo mundo achou super difícil, porque nunca tinha aparecido uma questão assim, tá? As questões de eletrólise eram, cátodo produz hidrogênio, tá? Agora, o mais importante vai acontecer aqui agora, ó. Por quê? Durante o funcionamento do sistema, a solução ela vai ganhando íons zinco, ferro e cobre. Dos três íons, aquele que tem mais facilidade para reduzir é o cobre. Então, o que acontece? Conforme os elétrons vão circulando pelo sistema, pela pilha ali, os íons cobre vão sendo atraídos para o eletrodo. E no eletrodo acontece a redução do cobre. E só o cobre reduz, os outros dois não. Por que que os outros dois não reduzem, gente? Porque existe uma competição aqui, lembra? Você lembra aquela competição da aula de eletrólise aquosa? Aqui dentro da cuba, quem é que está competindo para chegar no cátodo? O cobre, o ferro
o zinco, quem mais? O H+ da água e, eventualmente, o cátion da solução eletrolítica, que normalmente é sódio, que não ganha de ninguém. Então, tipo, os caras fazem de um jeito em que só o cobre reduz. O cobre, ele tem maior prioridade para reduzir do que o H+. O cobre tem maior prioridade para reduzir do que o sódio, do que o ferro, do que o zinco. Então, na hora de reduzir, só ele vai. Então, aquele material de cobre, ele vai ganhando mais átomos de cobre, só o cobre, só o cobre, só o cobre. Então, você consegue, com o tempo de funcionamento, você consegue tirar todos os átomos de cobre daqui e passar para cá. E aí você separa a lama nódica, que são os nobres. Esses metais aqui, ó, que ficam na solução, eles geralmente são descartados mesmo. Aí descarta, tá? Por quê? Porque não vale a pena economicamente tentar recuperar zinco, ferro. O processo de recuperação dele gastaria tanta energia que não vai valer a pena. Para o cobre, isso aqui vale a pena, tá? Então aqui o cobre reduz. E aí você purificou, tá? Então, guarda muito bem na memória essa expressão lama nódica, porque a presença dessa expressão numa questão vai indicar que ele está falando do processo de purificação, tá? É isso. Acabamos a eletrólise. Antes da gente fazer exercícios, eu queria falar um pouquinho, porque ele falou, e aí eu fiquei com isso na cabeça, dos metais de sacrifício. A gente não falou nada sobre isso, né? Eu falei alguma coisa de metal de sacrifício? Acho que não, né? Não? Eu vou falar, vai. Oi. Peraí, como é que é? Por ser uma eletrólise, tem. Normal. Então, ó, vamos lá. Isso aqui tá ligado no cátodo da pilha. Então ele é o polo positivo e ele é ânodo. E aqui é cátodo. Isso pode acontecer, ele pode perguntar, igualzinho a galvanosa. Você entendeu? Nada, tá? Então tem cátodo e tem ânodo. Eu vou colocar aqui o item como complemento de eletroquímica. Complemento de eletroquímica. Por que que eu estou dizendo complemento, gente? Porque o que a gente vai discutir aqui envolve, de uma certa forma, o conceito de pilha e de eletrólise, tá? Complemento de eletroquímica. Proteção de metais. Proteção e obtenção de metais. Essa questão da proteção de metal, gente, por ou fazer metal de sacrifício, ou camada passivadora, enfim, isso vai depender muito da natureza do metal que você quer proteger. Não tem como falar, por exemplo, de galvanização ou de metal de sacrifício sem falar como a gente obtém metal. É, o metal, os metais de maneira geral, tanto família 1A, 2A, metal de transição, eles acontecem na natureza de duas maneiras. Existem duas maneiras de você encontrar um metal na natureza, gente. Ou o metal ele é encontrado na forma reduzida, ou o metal é encontrado na forma oxidada. Essas expressões elas são bem importantes dentro desse contexto de eletroquímica, tá? O que que significa dizer que o metal está na forma reduzida? Quer dizer que ele está com o menor NOx que é possível para ele. Porque o que que significa reduzir? Não significa receber elétron e diminuir o NOx.
Se fala que um cara está reduzido, quer dizer que ele não consegue mais reduzir. Então, ele está com menor NOx. E qual é o menor NOx de um metal? Ah, professor, depende do metal. Não, não. O menor NOx de qualquer metal é zero. NOx zero. NOx igual a zero. E o que, que o metal com NOx igual a zero tem de diferente do metal que não tem NOx zero? Gente, o metal que tem NOx zero, ele é maleável, ele é dúctil, ele apresenta brilho, ele é bom condutor térmico e ele é bom condutor elétrico. Professor, mas você está falando, você tá colocando aqui na lousa todas as características de um metal? Sim. Metal não é dúctil, metal não é maleável, metal não tem brilho, metal não conduz corrente, metal não conduz calor. Aí. Esse metal, ele está na forma reduzida, ele tem alto valor agregado. Basta a gente perceber que tem gente que. Oi! Deixa eu te dar um abraço. Bom dia, hein? Tudo bem? Saudade. Como é que estão as coisas? Pelo sorriso tá bom, né? Não é à toa que os caras roubam cobre. Vocês acham que o cara rouba cobre por quê? Porque cobre é caro. Agora, se o metal não aparece nessa forma, ele aparece na forma oxidada. E é aqui que a coisa é diferente. Por quê? Quando o metal está oxidado, gente, ele está com NOx positivo. Pode ser mais dois, mais três, aí vai depender do metal. Vai depender do metal. Quando ele está na forma oxidada, ele tem um NOx positivo e, portanto, o metal está na forma de um cátion. Se o metal está na forma de um cátion, você concorda que ele deve estar ligado com um ânion? Que tipo de compostos eu tenho cátions e ânions? Sais, óxidos e bases. Então, quando um metal não é encontrado na natureza na forma metálica, ele é encontrado na forma de sais, óxidos e bases. E isso não tem valor nenhum. O que eu quero dizer, não é que não tem valor nenhum, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que que você acha que custa mais caro? 1 quilo de alumínio ou 1 quilo de bauxita? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que que custa mais caro? 1 quilo de hematita ou 1 quilo de ferro? Então, a indústria metalúrgica, a indústria siderúrgica, ela basicamente faz o quê? Ela pega isso e transforma nisso. Entendem? Então, ó, quer ver um exemplo? O caso mais famoso de processo químico que você faz com minério é o processo que acontece na metalurgia do ferro. Ó, deixa eu colocar aqui. Dois, três, três, quatro. Ó, aqui a gente já está até entrando um pouquinho na aula, na parte da geografia, tá? Na parte de recursos naturais, industrialização. Isso aqui, de maneira bem simplificada, representa o que acontece dentro de um alto forno. O alto forno, ele é alimentado, quando eu falo de alto forno, vocês entendem do que eu estou falando, né? Da siderurgia. É, inclusive, só um parênteses, quando eu dava aula lá em São Paulo, faz muitos anos, a gente trabalhava no colégio, que o colégio tinha muito estudo de campo. Todo ano a gente ia para algum lugar. E um ano os caras conseguiram da gente ir lá na Companhia Siderúrgica, na CSN, lá em Volta Redonda. E a gente viu um alto forno. E realmente é impressionante, o negócio é gigante. O alto forno, gente, é um forno monstruoso, onde você alimenta ele com uma pedra, que é a hematita, e com um tipo de carvão especial chamado
coque. Coque. O coque, ele é um carvão muito purificado. Não é purificado o termo, tá? Tá um pouco errado. Os carvões de origem mineral, eles são derivados de fóssil, tipo que nem petróleo. E, obviamente, todos esses combustíveis de natureza fóssil, eles têm carbono, hidrogênio e outros elementos. Né? Por exemplo, por que a gasolina tem enxofre? Porque é de origem fóssil. Os carvões, eles também têm enxofre, nitrogênio, e esses carvões eles são separados de acordo com o teor de carbono. Então você já deve ter ouvido falar em hulha, lignito, antracito, turfa. Já ouviram esses nomes? Basicamente são tipos de carvão, tá? Alguns que têm mais carbono, outros que têm menos. O coque é carbono puro praticamente. Ele é um carvão de alto poder calorífico, que precisa ser de alto poder calorífico, e ele é colocado dentro do alto forno. O que acontece? Os caras põem lá os dois misturado e taca fogo. Conforme o carvão vai queimando, conforme o carvão vai queimando, ele produz monóxido de carbono e dióxido de carbono. E dióxido de carbono, tá? Esse monóxido de carbono, ele vai atuar reduzindo o ferro aqui. Tanto é que essa substância aqui, pessoal, dentro da área de engenharia metalúrgica, o pessoal se refere ao CO com esse nome aqui, ó, redutor siderúrgico. Redutor siderúrgico, tá? Por quê? Porque a presença dele dentro do alto forno é que vai proporcionar a transformação do ferro em Fe0, tá? Tem várias equações nesse processo. Eu não vou ficar colocando passo a passo, mas o que você precisa saber é que isso aqui é equação global, tá? Daqui eu reduzi o ferro. Ele foi de ferro 3 para ferro 0. Tudo bem? Só que daí tem uma questão que é o seguinte: Danilo, por que você está me falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso para você perceber uma coisa. Eu não consigo obter ferro desse jeito aqui na natureza. A gente não tem mina de ferro. A gente não tem reserva de ferro. A gente tem reserva de hematita. E por que não existe ferro na Terra do jeito que a gente gostaria? Porque o ferro é um metal de baixa nobreza. De tal maneira que eu posso dizer que todos os átomos de ferro que estão aqui na Terra já foram oxidados em algum momento da vida deles. Você não encontra átomo de ferro sem estar oxidado. Eu não encontro átomo de ferro sem estar oxidado. Eu não encontro átomo de alumínio sem estar oxidado. Agora, o ouro é diferente. Não tem minério de ouro. Eu encontro ouro. Por que o ouro eu consigo encontrar na forma reduzida? Porque ele tem um potencial de oxidação baixo. Então, onde eu quero que você perceba o que eu estou contando? Metais de potencial de oxidação alto, eles são encontrados na natureza sempre assim. Metais que têm potencial de oxidação baixo, como por exemplo o ouro, são encontrados assim. Tem alguns metais, pessoal, como por exemplo a prata, que ela é encontrada assim e assim. Você tem o minério de prata e tem a prata metálica. Com o cobre, isso também é possível. O cobre ele tem uma certa nobreza que permite você encontrar algumas reservas de cobre mesmo, o metal cobre, e outras reservas do minério. Tudo bem? Então, ó, o que diferencia um caso do outro? Forma reduzida, baixo potencial de oxidação. Forma oxidada, alto potencial de oxidação.
Tá aí. Beleza? Dito isso, agora a gente pode falar sobre proteger metal. Por quê? Se eu quero proteger um metal, uma das coisas que eu preciso fazer antes é ver que tipo de metal eu quero proteger. Por exemplo, se eu quero proteger um metal de facilidade para oxidar, tem que ser uma proteção mais power. Porque qualquer exposição desse metal com oxigênio, ele corrói. Se eu quero proteger um metal, por exemplo, de potencial de oxidação mais alto, eu talvez precise de uma técnica de proteção não tão power, uma proteção mais steel, já que o metal por si só não tem facilidade para oxidar. Por exemplo, o que eu uso para proteger o ouro de oxidação? Hã? O que vocês usam para proteger a aliança de corroer? Aliança, brinco, de ouro? Nada. Aquela porra não enferruja. Você já viu a aliança enferrujar? Se a aliança de ouro enferrujou, gente, não é ouro. Não tem sentido. Não chega nem a perder brilho. Ah, porque prata, por exemplo, a prata ela vai ficando meio escura, vai ficando meio fosca. Né? Tem algumas pessoas, inclusive, que você põe a aliança na pessoa, ela fica escura. Isso tem a ver com o suor também da pessoa, tá? Que reage com a prata. Mas, por exemplo, tem metal que você não protege. Os metais que são mais difíceis de você proteger são esses daqui, ó. Os metais de potencial de oxidação alto. Deu para entender o lance? Tá. Dito isso, então nós temos as formas de proteção dos metais. Eu tenho proteções física e proteção química. Eu posso proteger um metal fisicamente e posso proteger um metal quimicamente. Tá bom? A proteção física, gente, não tem muito o que falar dela. Proteção física. Por quê? A proteção física consiste em você simplesmente fazer o seguinte: você tem lá uma superfície de metal. Você quer proteger ela, né? Proteger ela do quê? Do oxigênio, da umidade, coisas que vão corroer eventualmente o metal. Adivinha o que eu posso fazer então? Pinta o metal. Pinta, passa uma tinta. Pronto. Sabe tinta óleo? Tinta óleo de metal, de portão. O que essa tinta faz? Ela cria uma camada, um filme, que literalmente isola o metal do oxigênio. É uma barreira física, entende o que eu estou falando? O metal, o oxigênio, ele não consegue atacar o metal porque ele está coberto, tá? Então aqui você tem tintas e vernizes. Então a gente pinta um portão de ferro não só para deixar ele bonito, é para evitar que o portão com o tempo vá se desgastando. Inclusive, tem uma. Como é que é o nome dessa porra dessa tinta? É uma tinta laranja. Esqueci o nome da tinta. É uma tinta que você passa no portão antes de passar a tinta óleo. Então, tipo, as pessoas vai pintar lá o portão, ela dá uma lixada no portão para tirar toda aquela camada de oxidado já, né? Lixa. A hora que o ferro tá bem cinzinho, aí você passa essa tinta laranja. Ela não é uma tinta estética, entende? Ela é só uma tinta para meio que isolar. E depois o cara vem com a tinta óleo e aí cobre ali, tá? De química não tem nada. Agora, as proteções químicas, eu tenho duas. Eu tenho a utilização do ânodo de sacrifício e a superfície apassivadora. Apassivadora. Vou falar das duas. Ou então, ou eu uso um metal de sacrifício, ou ânodo de sacrifício, ou a gente usa uma superfície. Fala. Então, o tipo de tinta é primer, mas tem um outro nome. É, lo- mas é a primer. É essa que você passa primeiro, para depois você passar a tinta óleo. Mas ela tem um outro nome, cara. Eu tô agoniado aqui. Depois eu lembro. Oi.
Ela oxidou. Ela oxidou. Quando você esfrega o dedo num metal e sai pó, você tá esfregando já composto iônico. Que, por exemplo, o ferro, quando ele enferruja, ele forma isso aqui, ó, na superfície do ferro. FeOH2 e FeOH3, que são hidróxidos. Então, se você já passou o dedo num pedaço de ferro meio avermelhado e saiu aquela camada meio avermelhada, é isso aqui, ó. Ele vai descamando o ferro, tá? Por exemplo, na prata, quando um objeto de prata, uma corrente, uma aliança de prata escurece, o composto que fica ali é esse aqui, ó, Ag2O ou Ag2S. É isso que, quando se deposita na, na superfície, faz a prata ficar escurecida. Né? E isso é uma coisa curiosa, né? Porque cada tipo de oxidação vai dar uma cor para o metal. Então, por exemplo, o ferro oxidado ele fica avermelhado. Ele pode ficar vermelho para marrom. O que vai depender isso? Se tiver muito ferro 2 na oxidação, ele fica marrom. Se tiver o ferro 3, ele fica mais avermelhado. A prata, quando oxida, fica escura. O cobre, quando oxida, ele forma isso aqui, ó. Isso e isso aqui. Ou isso. Oh, meu Deus. Ou isso e isso aqui, ó. Aí o objeto fica verde. Verde azulado, azul esverdeado, tanto faz, tá? Para cada metal você tem uma coloração diferente. Oi, abrasivo. Não tem nada. É abrasivo. Esses produtos aí, Caol, tipo, tem um famoso que é o Caol, né? Você passa e ela fica brilhando. O que que se faz ali? Você só retira a camada. Você esfrega, 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 você retira aquela camada de cima da prata. Aí ela volta a brilhar. Porque ela tem abrasivo. A pasta de dente tem abrasivo. Porque, por exemplo, quando você escova o dente, você não percebe. Mas na pasta de dente tem micropartículas que, quando você escova, a partícula fica esfregando no seu dente para tirar a sujeira. Isso é chamado de abrasivo. E ela tem isso. Tem areia na pasta de dente, não sei se vocês sabiam, né? Não é areia de rua, assim, óbvio, né? É sílica, né? Tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do ânodo de sacrifício e da superfície passivadora. Vamos falar da superfície passivadora primeiro. Superfície apassivadora. Esse aqui é o caso mais simples de você proteger um metal. Onde que se usa muito isso? Alumínio. Alumínio. Quando você compra uma panela de alumínio, dependendo da panela que você vai comprar, ela pode vir uma panela toda cromada. Você vai na Polishop, por exemplo, né? Tem aquelas panelas bonitas, cromada. Elas são panelas diferentes que você usa, por exemplo, para uma indução, para um fogão de indução. Agora, se você for lá naquelas lojas tipo de 1,99, você compra uma panela de alumínio normal, ela já vai vir da loja meio fosca. Meio fosca. O que acontece, gente? O alumínio, ele é um metal que tem um potencial de oxidação extremamente alto. O potencial de oxidação do alumínio é maior que o do ferro, é maior que o do cobre. Então, tipo, o alumínio, ele é um metal mais fácil de, entre aspas, tá? Enferrujar do que o ferro. Então, vamos imaginar que lá você tem uma indústria de produção de panela de alumínio. Você produziu a panela de alumínio. No momento que a panela de alumínio é produzida, o alumínio da superfície dela já começa a oxidar. Você pode perceber que, por mais que você fique lá esfregando panela de alumínio, ela não fica brilhando, 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 brilhando. Você consegue tirar a sujeira com bombril, aquela história de ficar areando panela, né? Puta, aquilo é muito foda, né? Arear a panela. Vocês areiam panela? Não é nem cozinha, né? Arear a panela. Com aquele sabão nojento. Sabe aquele sabão que vai derretendo na pia? De pedra? Eu me lembro que minha mãe fazia a gente arear a panela, né? Aí o bombril ele vai ficando nojento.
Um líquido vai escorrendo, parece um chorume de ferro, né? Bem nojento aquilo. Nossa, só de lembrar já me deu nojo. Ó, gente, isso aqui é o que acontece na panela de alumínio quando ela enferruja. Só que acontece o seguinte: isso aqui acontece aonde? Não é na panela inteira. É apenas na parte da panela que está em contato com o, ou seja, na superfície. Então, o que acontece? Imagina que isso aqui, ó, seja a superfície de uma panela de alumínio. Só a parte de dentro da panela, a parte de fora. Conforme a panela vai entrando em contato com o oxigênio, na superfície da panela vai se criando uma camada do alumínio oxidado, não é? Ó, camada de óxido de alumínio. Tudo bem? E pronto, está protegido. Está protegido. A própria, eu vou usar um termo que não é correto, mas vocês vão entender. A própria ferrugem que se formou aqui está protegendo a panela dela continuar sendo corroída. Por quê? Porque esse óxido já contém o alumínio oxidado. Ele vai formar uma película apassivadora. Entende o que significa apassivador? Ele vai tornar a superfície da panela apassivada, ou seja, ela não vai mais ser atacada pelo oxigênio. Tá? Esses metais que têm facilidade para oxidar, a própria camada de oxidação é que vai proteger o metal. Então, ó, a superfície apassivadora é formada, eu vou escrever assim, ó, é formada pela oxidação do metal, pela oxidação do metal que atua como barreira física impedindo o ataque do oxigênio. Impedindo o ataque do oxigênio. Fazendo uma comparação meio tosca, gente, é como uma casquinha de ferida. Sabe casquinha de ferida? Quando a gente faz um machucadinho e forma uma casquinha? Você vai tentar tirar aquela casquinha, vai dar merda. Não vai? Deixa a casquinha lá. A casquinha vai protegendo o ferimento. É mais ou menos isso que a camada passivadora faz. A própria casquinha, entre aspas, daquilo, vai proteger o metal. Onde que se usa muito essa técnica? No alumínio das latinhas de alumínio, nas panelas de alumínio, chapas de zinco que são usadas, por exemplo, para fazer calha de telhado, tá? São alguns lugares onde você consegue usar essa técnica. Agora, existem situações em que você não pode deixar o metal corroer para formar casquinha para proteger. Não dá. Não é assim. Por exemplo, imagina uma estrutura de ferro que vai ser usada, por exemplo, embaixo do mar para formar uma ponte. Imagina uma estrutura desse tipo de coisa que você faz, por exemplo, para sustentar uma daquelas plataformas de petróleo. Imagina, por exemplo, o casco de um navio que está 24 horas por dia dentro da água, sujeito a corrosão, corrosão, corrosão. Ali, gente, são ambientes muito, muito corrosivos. Não dá para você esperar que o ferro oxide, forme uma casquinha. Não, vai furar o barco. A corrosão, gente, ela pode ser tão séria que ela pode destruir o material. Então, nesse caso, a gente faz uma proteção um pouquinho mais foda, que é o ano do sacrifício. A gente vai transformar o metal que você quer proteger em um cátodo. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar aquele metal que você quer proteger e vai criar uma pilha com esse metal. Só que nessa pilha, o metal
não pode ser corroído. Você vai ter que conectar nesse metal alguma coisa que vai oxidar, fazendo com que aquela coisa não oxide, tá? Essa proteção, ela é chamada de proteção catódica. E aqui tem muito aluno que enrola um pouco no porquê do nome. Porque você fala assim, professor, peraí, não estou entendendo. A proteção se chama catódica, mas também se chama ânodo de sacrifício? É exatamente isso. Vamos ver como é que isso acontece. Deixa eu fazer um desenho ali no canto. Vamos lá. Metais de sacrifício. Tá. Então é assim. Imagina que você tem lá uma estrutura de ferro, e eu gostaria de evitar essa estrutura de corroer. Eu não quero que ela corroa, tá? Então, ferro. Beleza. O que que eu vou fazer? Eu sei que quando, por exemplo, quando a gente monta uma pilha, lá os dois eletrodos, um no polo, outro no outro, tem um eletrodo que corrói e o outro que não corrói. Se eu quero proteger o ferro da corrosão, eu preciso criar uma pilha de tal maneira que o ferro seja um polo que não corrói. Então, o que que se faz? A gente vai conectar aqui, você vai fazer uma conexão elétrica, ou seja, tem que ser um fio elétrico. Então, aqui é um fio elétrico. E em algum outro lugar ali, que pode ser perto daqui da peça de ferro, ou longe, enfim, você vai colocar aqui um outro metal. Metal. Importante, importante. Para essa proteção funcionar, é preciso que o potencial de oxidação desse metal seja superior ao potencial de oxidação do ferro, que é o metal que ele quer proteger. Ok? Então aqui para, porque já tem um tipo de pergunta que aparece. A pergunta mais comum envolvendo metal de sacrifício é essa. Ele te conta uma história, fala: olha, eu quero proteger tal coisa. E aí ele vai te apresentar uma lista com alguns metais e vai pedir para que você escolha que metal você usaria para proteger aquele outro. Então, a dica é a seguinte: você quer proteger o ferro? O metal tem que ter um potencial de oxidação maior que o ferro, tá? Por quê? Porque na hora que você fizer isso aqui, está montada uma pilha. Pronto, está montada uma pilha. Esse sistema, ele está em contato com água, ele está em contato com oxigênio. Numa situação em que o metal não está ligado ao ferro, esse oxigênio, essa água, que são agentes oxidantes, atacariam o ferro. Acontece que, vocês lembram que tudo que acontece na natureza é na base da espontaneidade. Se você colocar um metal que tem mais vontade de oxidar do que o ferro, adivinha quem que o oxigênio vai atacar? Ele. O processo de oxidação pode acontecer com o metal ou com o ferro, mas a natureza vai tratar de fazer o processo que for mais espontâneo. Então, se eu tenho um metalzão lá para atacar, que tem um potencial de oxidação maior que o ferro, essa oxidação passa a ser seletiva. Então, ó, o oxigênio e a água, que são agentes oxidantes, passam a oxidar
o metal de sacrifício, tá bom? Já que o potencial de oxidação é maior. Geralmente o metal de sacrifício que eles usam assim, quase que por excelência, digamos assim, é o magnésio. O magnésio é um metal bom por quê? Ele é um metal de potencial bem alto e é um metal barato, assim, a gente não usa ele para muita coisa. Então, para eu proteger ferro, para eu proteger cobre, dessa forma, eu uso um metal como o magnésio. Coisas importantes ainda sobre essa história. Por que que eu chamo essa proteção de proteção catódica? Porque no momento em que você estabelece a conexão metal-ferro, você passa meio que a criar uma pilha. Se o metal está sendo corroído, isso aqui é o ânodo, não é? E aí o ferro passa a ser o quê? Cátodo. Então a proteção se chama catódica justamente porque você torna o metal um cátodo. Tornar um metal um cátodo significa que ali não vai acontecer o quê? Oxidação, tá? Então isso é chamado de proteção catódica. E por que que o metal chama ânodo de sacrifício? Porque ele foi colocado aqui para quê? Para oxidar. Ele vai ser sacrificado. Deu para entender? Então é assim, a proteção se chama catódica, mas o metal que você usa, que vai ser sacrificado, digamos assim, você vai chamar de ânodo de sacrifício. Deu para entender? Essa proteção aqui, ó, de você fazer o metal oxidar para que a própria oxidação proteja o metal, ela se chama proteção anódica. Esses nomes são uma merda, cara. Proteção anódica. Vê se vocês conseguem estabelecer a diferença. Por que que uma chama anódica? Porque a catódica a gente já entendeu por que que eu chamo de catódica, né? Eu estou fazendo o metal não ser corroído porque eu estou tornando ele um cátodo. Aqui, eu estou chamando a proteção de anódica, gente, porque eu estou provocando a oxidação do metal para que essa oxidação gere uma película e a película, sim, passe a proteger o metal. Então, aqui você usa a oxidação do metal para protegê-lo. Então, ele se torna um ânodo, porque ele tá corroendo. Deu para entender? Proteção anódica, proteção física, pintando. É boa essa, né? E proteção catódica, metal de sacrifício. Tá? Acabou a eletroquímica. Oi. O banho de cromo é a galvanização. Foi a primeira parte. O banhar. Inclusive, o exemplo que eu coloquei na aula, né? Foi do próprio cromo. Aquilo é o banho de cromo. E também é o que fizeram com o Wolverine. Vocês sabem da história do Wolverine, né? Não. O Wolverine, ele tem um esqueleto de adamantio. Vocês sabem que é o Wolverine, né, gente? Mas vocês sabem que o esqueleto do Wolverine não era de adamantio. Vocês assistiram o Wolverine quando ele encontra com o irmão dele, o Dente de Sabre? Aquelas garras que ele tinha na mão dele eram de ossos. No primeiro filme lá que aparece ele mais novinho, era de osso. Aí um cara capturou o Wolverine, colocou ele dentro de uma cuba de eletrólise. Tem até a cena dele mergulhado numa cuba de eletrólise e ele eletrolizou adamantio no esqueleto do Wolverine. E o adamantio foi eletrolizado ali. Ele se depositou. Foda, né, o Wolverine, cara. Agora a gente pode sair? Vamos almoçar? 2h30, tá? Vocês voltam 2h30 ou não? Ah, volta sim. Vou ficar esperando aqui, que nem um tonto. 2h30. Continuação de colisões, tá? Colisões. Olha, as frentes estão acabando, hein?